preconceito chocante que uma avó enfrentou para proteger seu maior segredo. O sol brilhava forte na pequena cidade de Santa Cruz do Sul, e os ventos pareciam sussurrar segredos antigos entre os eucaliptos e as casas de madeira. Conceição, agora com 93 anos, olhava pela janela de sua modesta casa e lembrava de como tudo tinha começado. Seu coração, embora cansado, ainda pulsava com a intensidade da juventude. As memórias eram vívidas. Um passado cheio de risos e lágrimas, mas também de dor e preconceito. Tudo começou com um estrondoso pá da palmada que seu pai Antônio desferia sempre que ela ousava desviar das suas rígidas expectativas. Ele era um comerciante autoritário, um homem cujas regras eram impostas com mãos pesadas. E Dona Maria, sua mãe, aprendeu a viver em silêncio, movendo-se como uma sombra na casa que sofria com as imposições de Antônio. Mas os tempos mudaram. Quando Conceição conheceu Sebastião, um professor negro, os dias esquecidos de alegria voltaram. O preconceito que pairava no ar era denso e sufocante. Cada beijo trocado escondia uma tempestade pronta para explodir. Quando o pai de Conceição descobriu sobre o relacionamento, uma raiva cega tomou conta dele. A noite em que tudo mudou ainda ecoava na sua memória. Um grito, uma queda, o silêncio mortal. Antônio se foi de uma maneira trágica e inesperada, e Sebastião foi acusado injustamente de homicídio. O peso da injustiça era esmagador. A cidade inteira parecia ter se voltado contra eles, e os sussurros sobre a pobre menina que se deixou seduzir por um negro encheram o ar. Após meses de dor e luta, Conceição e Sebastião finalmente se casaram em uma cerimônia íntima, longe dos olhares julgadores. Eles fugiram para uma cidade maior, na esperança de encontrar um lugar onde pudessem viver em paz, mas as cicatrizes do passado nunca desapareceram. Conceição se lembrava das olhadas tortas e dos comentários maldosos que continuam a acompanhar sua nova vida. Enquanto olhava Pá e seus fantasmas da cidade natal decidirem persegui-los novamente. Conceição sabia que o amor de Sebastião era forte, mas será que seria suficiente para superar os demônios que a vida lhe impôs? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Conceição segurava uma foto antiga de Sebastião e ela, perdida em lembranças. Um barulho estrondoso ecoou pelo quarto. A porta da frente foi arrombada. Uma figura alta, envolta em sombras, ergueu-se na entrada. O coração de Conceição disparou. O silêncio da casa foi quebrado por vozes, gritos e risadas que reverberavam pela sala. Aquela sensação de segurança, construída com tanto esforço ao longo dos anos, despedaçou-se como vidro. Conceição, você está aí? O chamado familiar e estranho ao mesmo tempo a fez gelar. Era a voz de Clara, sua irmã, que ela não via há anos. As memórias de desavenças e amores perdidos inundaram seu pensamento, mas o que a chocou foi o tom desesperado em sua voz. Clara não estava sozinha. Atrás dela, um grupo de pessoas seguiu, e a tensão no ar ficou palpável. Por favor, me ajuda. Clara chorou, os olhos marejados. Conceição deu um passo para frente,
mas algo em seu olhar a deteve. Clara não parecia apenas assustada. Ela parecia assombrada, como se carregasse um peso muito além das dores familiares. Clara, o que aconteceu? Conceição questionou, com a voz trêmula. Eu não consegui mais esconder. É sobre o pai. Ela hesitou como se as palavras fossem pedras em sua garganta. Ele tinha um segredo, algo que não deveria saber. Mas, segredo? Que segredo? O medo começou a crescer, abrindo espaço para uma avalanche de emoções. Sebastião não foi quem você pensa. Ele está envolvido em algo que pode destruir tudo o que construímos. O golpe foi intenso. Conceição sentiu como se a sala estivesse girando. Como assim? É mentira! Ela gritou, pensando no homem que amava. Ele não seria capaz. Clara não respondeu de imediato. Sua respiração era irregular, mas então continuou. Eu sou amiga dele. Fui procurada por pessoas que estão atrás dele. Um passado que ele nunca revelou. Ele era parte de uma rede criminosa. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Conceição sentiu a realidade despedaçar-se ao seu redor. Sebastião, o amor de sua vida, um criminoso, era impossível. As vozes do grupo se tornaram mais altas. Ele não é o que parece, Conceição. O sussurro daquelas pessoas parecia se transformar em um coro acusador. A culpa, a traição, a confusão começaram a queimá-la de dentro para fora. Eu não posso acreditar. Não posso. Ela balançou a cabeça, como se pudesse afastar aquelas revelações insuportáveis. Sentiu seu coração apertar, e a raiva começou a tomá-la. O amor que tinha por Sebastião agora era ofuscado por dúvidas profundas. As luzes na sala começaram a falhar, como se refletissem a instabilidade de sua mente. Uma pergunta surgia, martelando em seu cérebro. Quem ela realmente amava? Tudo o que ela conhecia havia sido arrasado. Os rostos conhecidos ao seu redor agora pareciam estranhos. Vai atrás dele, Conceição. Pode ser a única forma de salvá-lo. Clara implorou, mas a certeza em sua voz não era mais cristalina. Conceição parou. O nó na garganta a prendia. A decisão pesava em suas costas como uma âncora. O que ela faria agora? Quais seriam as consequências? Enquanto a noite avançava e as sombras dançavam no chão, a realidade assombrosa a cercava, trazendo caos de volta à sua vida. Ela sentiu a desesperança envolver seu coração e a imensa necessidade de descobrir a verdade. E se ela estivesse se apaixonando por um homem que não conhecia? Eu preciso saber, ela murmurou para si mesma, enquanto a porta se fechava atrás de Clara e do grupo que a acompanhava. As sombras dançavam, mas as perguntas fervilhavam em sua mente, deixando um gosto amargo de incerteza. Conceição estava perdida em seus pensamentos. A dor dilacerante em seu peito, pulsando como um tambor. Eu preciso saber. A voz de Clara ecoava em sua mente, retumbando entre as paredes que uma vez foram seu refúgio. Mas o que ela poderia fazer? A ideia de Sebastião envolvido em algo sombrio era demais para sua cabeça aceitar. Ela olhou pela janela, a luz da lua iluminando a sala. O que ele tinha escondido, o passado que ela desprezava tanto, estava de volta, tomando forma em uma revelação aterrorizante. E a ideia de uma rede criminosa em torno do homem que amava a consumia. Conceição, a voz de Clara puxou-a de volta à realidade. Você tem que ir atrás dele. Mas o pânico carregado na voz da irmã só aumentou a tempestade dentro dela. O que Clara sabia? Que segredos mais estavam ocultos? Foi então que uma batida firme soou na porta dos fundos. O eco ressoou pela casa, enchendo o ar de uma sensação de perigo iminente. A tensão era palpável. Conceição hesitou. As pernas pesadas, como se o chão houvesse se transformado em cimento. A urgência na voz de Clara a empurrou para a frente. Ela tomou coragem e, com um gesto hesitante, abriu a porta.
No entanto, o que viu a paralisou. Dali estava um homem, alto e imponente, um olhar de raiva no rosto. Era um velho conhecido, Arnaldo, um vizinho que sempre olhou torto para ela e Sebastião. Você tem que ouvir, ele gritou, colocando um pé dentro da casa, como se estivesse determinado a entrar. Sebastião não é quem você pensa. Ele está em perigo, e você também. O que você está falando? Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo, as informações se acumulando como um furacão em sua mente. Por que você veio aqui agora? Porque eu sou parte disso tudo. Eu tentei ajudar e eu tenho que te contar a verdade antes que seja tarde demais. As palavras dele saíram em um turbilhão, seu olhar intenso e desesperado. No mesmo instante, o som de sirenes cortou o ar. Múltiplas luzes vermelhas dançavam do lado de fora da casa, refletindo nas janelas como um aviso. A polícia? O coração de Conceição disparou. O que estava acontecendo? Escuta, Conceição, prometa que não vai entrar em pânico. Mas, Sebastião... Ele hesitou, quase como se as palavras o ferissem. Sebastião não só esteve envolvido com a rede criminosa, mas ele também era um agente disfarçado. Ele estava trabalhando para a polícia. A sala girou. As revelações despejadas sobre ela foram como uma avalanche. Sebastião? Um agente? Não fazia sentido. As lembranças de amor, os sussurros sob a luz da lua, tudo se desfazia em um emaranhado de mentiras. A polícia estava à porta, e a verdade inadiável ficou coberta em sua mente. Ele sempre esteve em contato com o lado negro da lei, e agora estava fugindo. Por que não lhe contou? Seriam seus sentimentos reais ou apenas uma fachada? Ele precisa de você agora, eles estão atrás dele. Arnaldo continuava a falar, mas a urgência da situação estava completamente além de Conceição. O desespero, o medo, tudo se misturava enquanto ela lutava para aceitar o que estava ouvindo. Eu não sei o que fazer, ela gritou, quase sem ar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O nó na garganta apertava mais a cada instante. Você tem que ir até ele. Agora, as palavras de Arnaldo estavam carregadas de um significado diferente. Ele arriscou tudo por você, e você pode ser a única chance que ele tem. Se a polícia descobrir tudo, pode acabar com o que ele construiu. Os gritos da polícia ecoaram do lado de fora e o pânico tomou conta de Conceição. Ela precisava decidir: confiar em Sebastião ou se afastar dele, mesmo que o amor ainda queimasse dentro dela. Tudo estava em jogo. Era um momento que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto se dirigia para pegar a bolsa, uma nova batida na porta fez seu coração parar. A última coisa que ela esperava ouviu, mas a realidade logo se impôs. A polícia estava ali, e a vida que ela conhecia poderia estar prestes a desmoronar. O que vai acontecer agora? Ela murmurou, enquanto a dúvida a sufocava. A única certeza que tinha era que o passado, aquele que ela sempre quis deixar para trás, estava de volta e mais feroz do que nunca. Conceição estava paralisada. O medo a consumia. As sirenes uniam como um grito desesperado. Cada segundo a afastava de tudo o que conhecia. Ela precisava decidir. Somente um instante. E a porta atrás dela se abriu com um estrondo. As mãos para cima. Uma voz autoritária cortou o ar. As luzes da polícia piscavam, refletindo no rosto tenso do homem que se chamava Arnaldo. Ele recuou, claramente assustado. Conceição podia ver nas expressões dos policiais um misto de determinação e confusão. Eles estavam ali, e isso mudava tudo. A ação se desenrolou rapidamente. Os agentes começaram a entrar, suas botas pesando no chão como um presságio. Onde está o Sebastião? Eles exigiam, seus olhares fixos em Conceição. Ela sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem que ela amava podia estar em perigo, ou pior, o pânico a sufocava. O que Arnaldo tinha dito poderia ser verdade, mas e se tudo não passasse de um engano? Por favor, deixem-me explicar.
Conceição gritou, mas a cena se desenrolava diante dela como um pesadelo em câmera lenta. Ele não é quem vocês pensam. Arnaldo parecia hesitante. Conceição, você precisa acreditar em mim. Ele está em apuros, talvez em perigo. As palavras dela, no entanto, perderam-se em meio ao clamor da operação policial. A equipe começava a revistar o local, abrindo armários e folheando documentos. Chamamos você para dar um testemunho, não para confundir a situação. Um dos policiais disse, seu tom ríspido. O outro agente perguntou a Arnaldo, você conhece essa mulher? Sim, ele está com ela. Arnaldo olhou para Conceição, implorando para que ela falasse. O tempo parou. Eu não tenho nada a esconder, eu amo Sebastião. Aquelas palavras ecoaram, mas não traziam a certeza que ela queria. Como seria possível ter amado alguém que poderia estar envolvido em algo tão macabro? Declarações de amor não vão ajudá-la agora. O policial disse, balançando a cabeça. E foi quando tudo mudou. Uma sirene alta cortou o ar. Uma van preta, que parecia surgir do nada, parou abruptamente em frente à casa. O coração de Conceição pulou no peito. Aquela van tinha um logotipo familiar. Sebastião, ele estava ali. A ideia a impulsionou. Ele está vindo, eu sinto isso. Conceição saiu em disparada, mas antes que pudesse chegar à porta, um policial a segurou. É um risco, ele pode estar armado. A tensão crescia, mas Conceição não podia esperar. Sabia que precisava chegar até ele. O que quer que acontecesse, ela precisava estar ao lado dele. Então gritos. O primeiro som de pancadas ressoou. É uma armadilha. Rápido! Saí da van! Uma voz masculina gritou. O pânico se espalhou. O clima tornou-se elétrico. Nesse momento, um homem vestido de terno escuro saiu da van, e a cena ganhou novos contornos. Era Tiago, um amigo de Conceição da juventude. Conceição, saia do caminho! Ele a empurrou para o lado, a adrenalina o guiando. Mas havia algo nos olhos dele, algo de intenso e desesperador. Ele não é o que você pensa. Escute-me. O impacto das palavras era como um soco no estômago. Atrás dele, mais homens armados saíram, e a multidão de policiais imediatamente se reorganizou, o cerco se fechando. Tirem ela! Levem-la para longe! Tiago gritou novamente, mas sua voz estava mudando de estrutura. Algo não estava certo. Ele olhou para a casa, o desespero dançando em seu olhar. A porta de trás se abriu e quando as sombras começaram a emergir da casa, um corpo familiar entrou em cena. Não era Sebastião, mas sim Clara, com a expressão de quem carregava uma fração do mundo nas costas. Parado, não faça nada, é o que ela gritou, mas havia um frenesi incomum na voz dela. Clara, se afaste! Conceição gritou, mas era tarde demais. A tensão subia, e de repente outra pistola foi desembainhada. Uma troca de olhares ocorreu entre Tiago e Clara, e em um instante tudo explodiu. Um tiro ecoou pela noite. O corpo de Clara caiu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Entre gritos e estalos, Conceição ficou paralisada. O mundo girou e se despedaçou. Clara, o que aconteceu? O peso da verdade a atingiu com força. As alegações, os segredos, o amor. Tudo flutuava em uma confusão. Uma pergunta insistia em ecoar em sua cabeça. O que realmente estava acontecendo ao seu redor? E entre o luto e a confusão, a única certeza que restou era a devastação daquela noite fatídica. O amor de Conceição agora estava cercado de incertezas, mais profundo do que jamais poderia imaginar. E o que mais poderia desmoronar? O silêncio da sala era ensurdecedor. O corpo de Clara jazia no chão, e a mente de Conceição estava em um turbilhão. O desespero a consumia, e o mundo parecia tatear no escuro, como se o chão sob seus pés
tivesse desaparecido. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado com o pânico e a confusão que a cercavam. Todos os olhares estavam fixos nela. Os policiais, Arnaldo, até Tiago pareciam paralisados, como se o tempo tivesse parado no momento em que o disparo ecoou. A angústia se espalhou como uma onda, envolvendo tudo. Não, isso não pode estar acontecendo, ela murmurava, tentando processar a realidade. Conceição! Arnaldo gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse vendo tudo a partir de um lugar diferente. Ele avançou em direção a Clara. Clara, não, por favor, não! Um dos policiais gritou ordens, mas ela mal conseguia escutar. O desespero reverberava em sua mente. Sebastião! Onde está Sebastião? Ela se virou, mas o olhar de Tiago, antes tão familiar, agora era apenas um aviso de que o perigo estava mais próximo do que pensava. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, e num momento, tudo ao seu redor parecia nublado. O choque a atingia como um golpe físico. Como a vida poderia ter chegado a esse ponto? Com a morte da irmã em seus pés e o clima da noite se desmoronando. Subitamente uma explosão de luz iluminou o ambiente. A porta se abriu com força e 2 homens de terno surgiram. Um deles segurando um crachá que brilhava sob a luz da van. Estamos aqui para prender Sebastião. Um deles, de voz autoritária, começou a gritar. Sabemos que ele está aqui. E naquele instante o mundo de Conceição virou de cabeça para baixo. Prender Sebastião? Seu coração disparou. Como assim? Ele não é criminoso? Ele é o infiltrado, e vocês precisam sair da frente, gritou o agente, enquanto os policiais começavam a cercar a casa como uma ferocidade primitiva. A adrenalina pulsava nas veias de Conceição. O amor que um dia sentira por Sebastião, agora era um amálgama de confusão. Dor e uma necessidade urgente de entender a verdade. Mas por que ninguém me contou? A voz dela soou, misturada a um grito de desespero. Eu amei ele. Ele nunca me disse nada. A explosão de emoções foi tão intensa que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. E mesmo enquanto a cena se desenrolava, uma fração de seu ser perguntava se ela tinha realmente amado um homem que poderia ter mentido o tempo todo. O que ele na verdade era? Tiago chegou mais perto, a determinação no seu olhar. Conceição, você precisa entender. Estamos correndo contra o tempo. Se eles prenderem Sebastião, ele não vai ter chance de se explicar. Você precisa ir até ele. Como? Como eu faço isso? O desespero quase a fez desmaiar. E se ele... Conceição, escute, Tiago enfatizou. Eu tenho uma forma de contatá-lo. Ele ligou para mim antes de tudo acontecer. Disse que estava em perigo, que alguém o estava seguindo. O que Clara sabia pode ter custado a vida dela hoje. Precisamos chegar até ele antes que seja tarde demais. Ela olhou nos olhos de Tiago. Uma centelha de esperança começou a brilhar, mas a dor da perda tornava tudo confuso. O que você sabe sobre isso? Por que você não me contou antes? Porque eu não sabia se era verdade e não queria te colocar em perigo. Mas agora precisamos agir. Ele puxou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a. Era um celular antigo, com um número riscado na parte de trás. Você precisa ligar para ele. Os gritos dos policiais aumentavam e as luzes se intensificavam na escuridão da noite. O tempo estava se esgotando e a verdade afundava como um peso no fundo do seu estômago. A possibilidade de que Sebastião tivesse sido um traidor a consumia. Mas havia algo no olhar de Tiago. Uma definição. Uma urgência que a motivava a lutar. E se Sebastião não responder? E se ele não quiser me ver? A dúvida lhe apertava o peito. Se não lutar agora, você pode perdê-lo para sempre. E se você amava esse homem, então lute por ele. As palavras de Tiago eram um mantra, e nesse momento, tudo se resumia a uma escolha. Um último fio de esperança envolvia o espaço, e em um movimento de coragem, ela tomou o celular das mãos de Tiago. Enquanto seu dedo tremia sobre o botão de discagem, uma luz repentina riscou o céu. Uma explosão despedaçou o silêncio na rua, e o que parecia um tiroteio veio da esquina. O que foi isso?
Conceição gritou, o horror tomando conta. O caos agora não era só psicológico. Ela não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era uma ilusão. Está acontecendo! Força-tarefa! Todos para o chão! Berrou um policial, enquanto Conceição se jogava atrás de um sofá, o celular ainda em mãos. As vozes tornaram-se um eco distante. A verdade, fosse qual fosse, agora parecia cercá-la. Ela só conseguia pensar em Sebastião e, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais caótico, uma última pergunta assombrava a mente de Conceição. O que é real, afinal de contas? E enquanto as chamas à distância iluminavam o que antes parecia uma vida normal, uma mão quente tocou seu ombro. Era Tiago. Vamos, não podemos perder tempo. Essa é a nossa única chance de descobrir a verdade. E assim, a noite que prometia ser uma simples revelação se tornava num pesadelo sem fim, com a única certeza de que nada seria como antes. O amor, os segredos, o perigo, tudo estava prestes a se revelar, mudando não só seus destinos, mas a verdade sobre quem eles realmente eram. Conceição estava paralisada, o medo a consumia. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela segurava o celular em uma mão trêmula, seu coração acelerando com cada som de sirene que cortava a noite. O toque de Tiago em seu ombro a fez tremer. Vamos, não podemos perder tempo. Essa é a nossa única chance de descobrir a verdade. As luzes da polícia piscavam, criando sombras dançantes nas paredes da sala. Os gritos dos policiais misturavam-se com o pânico crescente dentro dela. O que tinha acontecido com Clara ainda ecoava em sua mente, um eco de desespero que a empurrava a agir. Sei que posso salvá-lo, pensou enquanto tentava controlar os sentimentos. Rápido! Tiago gritou. Ele puxou Conceição para perto, um impulso instintivo. O que estava passando naquele momento se tornava mais surreal a cada segundo. O coração de Conceição batia forte, mas uma imagem surgia em sua mente. Sebastião. Ela precisaria dele agora mais do que nunca. Mas algo estava diferente. Por que aquela urgência na voz de Tiago? Por que seus olhos estavam tão cheios de um medo que ela não tinha visto antes? Conceição, você precisa confiar em mim. Não temos muito tempo, ele disse, sua voz tremendo enquanto o olhar se voltava para a porta. Sebastião está em mais perigo do que você imagina. Ele não é apenas um agente infiltrado. Ele tem um vínculo profundo com essa rede criminosa. O mundo ao redor dela pareceu parar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? O ar ficou pesado, como se o chão estivesse prestes a desabar sob seus pés. Ele é mais do que você pensa. E Clara sabia disso. Ela não me contou tudo, mas tinha informações que poderiam ter mudado tudo. Uma nova horrível percepção começou a se formar na mente de Conceição. Ele não é o que parece, certo? Tiago não respondeu, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Ele hesitou, como se as palavras o machucassem. Conceição, eu sou amigo dele. Eu estou aqui apenas para te proteger. Proteger ou tentar tirar tudo de mim? O estômago dela se revirou, uma onda de raiva e dor. Tudo que ela conhecia e amava começava a se desvanecer, distorcido pela realidade cruel que agora se revelava. De repente, gritos e movimentos bruscos atrás da porta trouxeram um novo nível de pânico. A polícia estava revistando o local, cada vez mais perto. Ele precisa ser encontrado, um agente gritou, antes de receber um sinal de seu superior. O que deveria ser uma operação de resgate estava rapidamente se tornando um campo de batalha. Foi nesse momento que a porta se abriu com força e Sebastião entrou. O olhar que ele tinha em seu rosto era um misto de alívio e desespero. Conceição, você precisa sair daqui agora. Ele olhou em volta, vendo a tensão, o pânico, a dor. Não estou seguro aqui. Mas você está em perigo.
ela exclamou, a urgência em sua voz transparecendo. Mas enquanto ela corria em direção a ele, um tiro disparou. O impacto foi como um soco no estômago. Tudo pareceu silenciar ao redor. Sebastião se virou para ela, com uma expressão de horror no rosto. Não, não é assim que acaba! E num ato reflexo, ele segurou Conceição, puxando-a para longe do caminho do segundo disparo. As balas ricochetearam e ele a empurrou para o lado, sua proteção quase instintiva. Mas então, uma figura surgiu das sombras, uma mulher que Conceição reconheceu, mas não esperava ver. Era Clara, mancando, com um olhar feroz. Você não pode ficar com ele, ela gritou, e a ferocidade de sua voz cortou o ar. Conceição sentiu sua necessidade de compreender se aquilo fazia parte de um pesadelo. Clara, por que você está fazendo isso? Porque ele não é o que você pensa. Teve sempre uma razão. E você nunca teve noção, Conceição. A dor nas palavras de Clara era mais do que um só lamento. Você não sabe a verdade. O tempo flui mal e a cena se transforma numa batalha emocional. O que estava acontecendo? A revelação de Clara era um estrago que poderia destruir tudo. O amor, as vidas e o futuro que ambos construíram. Sebastião, eu confio em você. Diga-me que isso não é verdade. Conceição gritou, o desespero em sua voz cortando o local como se as balas fizessem eco. E naquele instante, o ar se tornou pesado e a força da verdade começou a se acumular. A verdade é... Sebastião começou, mas não teve tempo de terminar. A porta se abriu para um tumulto ensurdecedor de vozes e gritos. O eco do sistema de sirenes parecia agitar tudo dentro deles. A solidão e o desespero se tornaram palpáveis. O caos estava vindo com força e a noite que já era sombria parecia encerrar tudo em uma tempestade. As palavras de Sebastião ficaram pairando no ar como uma pergunta sem resposta, enquanto os rostos ao redor dele se tornavam sombras de incerteza. A única certeza era que a verdade ainda estava por vir, e com ela viria uma mudança radical que ninguém poderia prever. Conceição estava paralisada, o medo a consumia. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela segurava o celular em uma mão trêmula, seu coração acelerando com cada som de sirene que cortava a noite. O toque de Tiago em seu ombro a fez tremer. Vamos, não podemos perder tempo. Essa é a nossa única chance de descobrir a verdade. As luzes da polícia piscavam, criando sombras dançantes nas paredes da sala. Os gritos dos policiais misturavam-se com o pânico crescente dentro dela. O que tinha acontecido com Clara ainda ecoava em sua mente. Um eco de desespero que aí, as batidas de botas firmes que se aproximavam preenchiam a sala. Rápido! Tiago gritou. Ele puxou Conceição para perto, um impulso instintivo. O que estava passando naquele momento se tornava mais surreal a cada segundo. O coração de Conceição batia forte, mas uma imagem surgia em sua mente. Sebastião. Ela precisaria dele agora mais do que nunca. Mas algo estava diferente. Por que aquela urgência na voz de Tiago? Por que seus olhos estavam tão cheios de um medo que ela não tinha visto antes? Conceição, você precisa confiar em mim. Não temos muito tempo, ele disse, sua voz tremendo enquanto o olhar se voltava para a porta. Sebastião está em mais perigo do que você imagina. Ele não é apenas um agente infiltrado. Ele tem um vínculo profundo com essa rede criminosa. O mundo ao redor dela pareceu parar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? O ar ficou pesado, como se o chão estivesse prestes a desabar sob seus pés. Ele é mais do que você pensa. E Clara sabia disso. Ela não me contou tudo, mas tinha informações que poderiam ter mudado tudo. Uma nova horrível percepção começou a se formar na mente de Conceição. Ele não é o que parece, certo? Tiago não respondeu, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Ele hesitou, como se as palavras o machucassem. Conceição,
Eu sou amigo dele. Eu estou aqui apenas para te proteger. Proteger? Ou tentar tirar tudo de mim? O estômago dela se revirou, uma onda de raiva e dor. Tudo que ela conhecia e amava começava a se desvanecer, distorcido pela realidade cruel que agora se revelava. De repente, gritos e movimentos bruscos atrás da porta trouxeram um novo nível de pânico. A polícia estava revistando o local, cada vez mais perto. Ele precisa ser encontrado. Um agente gritou, antes de receber um sinal de seu superior. O que deveria ser uma operação de resgate estava rapidamente se tornando um campo de batalha. Foi nesse momento que a porta se abriu com força e Sebastião entrou. O olhar que ele tinha em seu rosto era um misto de alívio e desespero. Conceição, você precisa sair daqui agora! Ele olhou em volta, vendo a tensão, o pânico, a dor. Não estou seguro aqui. Mas você está em perigo, ela exclamou, a urgência em sua voz transparecendo. Mas enquanto ela corria em direção a ele, um tiro disparou. O impacto foi como um soco no estômago. Tudo pareceu silenciar ao redor. Sebastião se virou para ela, com uma expressão de horror no rosto. Não é assim que acaba. E num ato reflexo, ele segurou Conceição, puxando-a para longe do caminho do segundo disparo. As balas ricochetearam, e ele a empurrou para o lado, sua proteção quase instintiva. Mas então, uma figura surgiu das sombras. Uma mulher que Conceição reconheceu, mas não esperava ver. Era Clara, mancando com um olhar feroz. Você não pode ficar com ele. Ela gritou, e a ferocidade de sua voz cortou o ar. Conceição sentiu sua necessidade de compreender se aquilo fazia parte de um pesadelo. Clara, por que você está fazendo isso? Porque ele não é o que você pensa. Teve sempre uma razão, e você nunca teve noção, Conceição. A dor nas palavras de Clara era mais do que um só lamento. Você não sabe a verdade. O tempo flui mal, e a cena se transforma numa batalha emocional. O que estava acontecendo? A revelação de Clara era um estrago que poderia destruir tudo. O amor, as vidas e o futuro que ambos construíram. Sebastião, eu confio em você. Diga-me que isso não é verdade. Conceição gritou, o desespero em sua voz cortando o local como se as balas fizessem eco. E naquele instante, o ar se tornou pesado, e a força da verdade começou a se acumular. A verdade é, Sebastião começou, mas não teve tempo de terminar. A porta se abriu para um tumulto ensurdecedor de vozes e gritos. O eco do sistema de sirenes parecia agitar tudo dentro deles. A solidão e o desespero se tornaram palpáveis. O caos estava vindo com força, e a noite, que já era sombria, parecia encerrar tudo em uma tempestade. As palavras de Sebastião ficaram pairando no ar como uma pergunta sem resposta, enquanto os rostos ao redor deles se tornavam sombras de incerteza. Então, um novo som cortou o caos. Uma explosão forte estremeceu o chão sob eles, e as janelas estouraram em uma chuva de vidro. Um gás espesso começou a se espalhar pela sala, e gritos de terror ecoaram. Conceição lutou para se erguer, mas foi empurrada de volta. Um grito cortante parou o tempo. Conceição, não! Tiago estava caindo, as pernas quase desmoronando sob ele. Quando ela olhou para ele, viu seu rosto pálido e seu olhar, não de pânico, mas de aceitação. Sua voz baixa, quase um sussurro, disse, eu sabia, enquanto o gás envolvia a sala. As figuras ao seu redor se distorciam em um quadro de horror e confusão. O passado de todos ali se desenrolava, e no meio do tumulto, um nome ressoou por cima do barulho, um segredo enterrado vindo à tona. A organização é da família dele, Conceição. O estrondo das sirenes se misturou com os gritos, e o que um dia parecia ser uma história de amor, agora estava mergulhado num labirinto de traições e alianças inesperadas. O que se seguiu deixou a todos em choque,
E a única certeza que restou foi uma pergunta mefistofélica: até onde você iria pelo seu amor? E no fundo, quem era realmente o homem que ela afirmava amar? A resposta poderia ser a sua perdição. O silêncio da sala era ensurdecedor. O corpo de Clara jazia no chão, e a mente de Conceição estava em um turbilhão. O desespero a consumia e o mundo parecia tatear no escuro. Queria gritar, mas a dor a paralisava. Porque tudo tinha que ser assim. O amor, a confiança, tudo estava desmoronando. Então, um novo barulho estourou como um trovão. A porta se abriu, e antes que pudesse entender-o, era Robson, um dos capangas mais temidos da organização. O olhar nos olhos dele era afiado como uma faca, e o instinto de Conceição foi se enroscar em um medo visceral. É melhor você se entregar, Sebastião. Robson gritou, seu tom se elevando em meio ao caos. O que ele estava fazendo ali? A lembrança das palavras de Tiago ecoava em sua mente. Ele tem um vínculo profundo com essa rede criminosa. Mas e se tudo não passasse de uma armadilha? Robson, espere! Sebastião gritou, desesperado ao ver a arma em direção a ele. Eles estão armando uma cilada. Mas as palavras não tinham efeito. O mundo em volta de Conceição começou a se espalhar em sombras. Era como um pesadelo se desdobrando diante de seus olhos. Cilada? Você ainda acha que tem algum controle aqui? O jogo acabou. Robson riu secamente enquanto os policiais cercavam o local. A tensão no ar ficava mais densa, como se uma temporada estivesse prestes a eclodir. Conceição, saia da frente! Sebastião gritou novamente. O desespero na voz dele fez seu coração disparar. O amor dela, a confiança, tudo estava ali, mas Selfie negava em meio à confusão. Por que ele não lhe contara a verdade antes? O seu amor sempre foi uma farsa, mas antes que qualquer um pudesse fazer qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar e Tiago apareceu das sombras, com o rosto pálido e os olhos fixos em Robson. Pelo amor de Deus, não faça isso! Tiago se interpôs entre eles e o desespero em sua voz ecoou como um chamado. Você não sabe em que você está se metendo, Tiago. Robson rosnou e em um instante o clima mudou. O ar estava carregado de traição e arrependimento e um medo palpável tomou conta de todos. Conceição sentiu seu coração acelerar e estava prestes a gritar quando Robson deu um passo à frente. Você sempre se meteu onde não era chamado. Agora você vai se arrepender. Com o dedo no gatilho, tudo parecia um filme de terror se desenrolando. O mundo estava prestes a enlouquecer. Então, um estalo surdo. O tiro não veio de Robson, mas de Tiago. As palavras, o segredo dele, saltaram para fora de sua boca antes que ele pudesse evitar. O olhar de Robson mudou para um de incredulidade. Antes que ninguém pudesse responder, Tiago caiu, atingido. O desespero tomou conta como um tsunami. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Conceição, sua mente repleta de perguntas. Por que Tiago? O que ele estava alimentando? Sobre o que ele falou? Mas então, em meio ao caos, a verdade eruptou como lava de um vulcão. Tiago não era quem dizia ser. O olhar de Robson se tornou calculador, e ele sorriu. Um sorriso que congelou a alma de Conceição. Você realmente achou que poderia salvá-lo? Ele sempre foi do nosso lado. As palavras dele eram traiçoeiras, e a traição se espalhou como um veneno. A verdade se desdobrou nas coisas que Conceição pensou que sabia. Tiago, alguém em quem confia, era uma parte da mesma rede criminosa que queria destruir Sebastião. Ela se virou para Sebastião, seu coração quebrado. É verdade? Ele estava com você? Tudo fazia sentido agora. O jogo era muito mais complicado, e tudo que Conceição acreditava estar seguro tinha se transformado em uma armadilha mortal. A dúvida a consumia. O mundo girava. Que ela sabia? As peças se encaixavam de uma forma macabra.
Ela se sentia perdida, sem saber para onde ir. Num último impulso, ela agarrou o celular e sabia que tinha que ligar. Era a única forma de entender definitivamente o que estava acontecendo. Mas para quem? As trevas nos olhos de Robson a paralisaram, e a verdade vindo à tona se tornava mais aterradora. O que mais ela não sabia? E a maior pergunta: havia alguma chance de salvar Sebastião, o homem que amava, ou tudo isso era um jogo de sombras onde o amor não tinha lugar? Enquanto ela se preparava para discar, o ar se tornava um labirinto de incertezas, e a próxima reviravolta parecia imbatível. Conceição estava paralisada. O medo a consumia. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela segurava o celular em uma mão trêmula, seu coração acelerando com cada som de sirene que cortava a noite. O toque de Tiago em seu ombro a fez tremer. Vamos, não podemos perder tempo. Essa é a nossa única chance de descobrir a verdade. As luzes da polícia piscavam, criando sombras dançantes nas paredes da sala. Os gritos dos policiais misturavam-se com o pânico crescente dentro dela. O que tinha acontecido com Clara ainda ecoava em sua mente, um eco de desespero que a empurrava a agir. Sei que posso salvá-lo, pensou enquanto tentava controlar os sentimentos confusos que a invadiam. Mas então, tudo se transformou em desespero quando um tiro ecoou, quebrando a tensão. As batidas de botas firmes que se aproximavam preenchiam a sala. Rápido! Tiago gritou. Ele puxou Conceição para perto, um impulso instintivo. O que estava passando naquele momento se tornava mais surreal a cada segundo. O coração de Conceição batia forte, mas uma imagem surgia em sua mente. Sebastião. Ela precisaria dele agora mais do que nunca. Mas algo estava diferente. Por que aquela urgência na voz de Tiago? Porque seus olhos estavam tão cheios de um medo que ela não tinha visto antes. Conceição, você precisa confiar em mim. Não temos muito tempo, ele disse, sua voz tremendo enquanto o olhar se voltava para a porta. Sebastião está em mais perigo do que você imagina. Ele não é apenas um agente infiltrado. Ele tem um vínculo profundo com essa rede criminosa. O mundo ao redor dela pareceu parar. O que você está dizendo? Como você sabe disso? O ar ficou pesado, como se o chão estivesse prestes a desabar sob seus pés. Ele é mais do que você pensa. E Clara sabia disso. Ela não me contou tudo, mas tinha informações que poderiam ter mudado tudo. Uma nova horrível percepção começou a se formar na mente de Conceição. Ele não é o que parece, certo? Tiago não respondeu, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Ele hesitou, como se as palavras o machucassem. Conceição, eu sou amigo dele. Estou aqui apenas para te proteger. Você precisa sair antes que seja tarde demais. Nesse momento, a porta se abriu de repente, e Sebastião entrou. Ele olhou para Conceição com um misto de alívio e desespero. Conceição, você precisa sair daqui agora. Mas então, uma nova figura surgiu na porta. Era Robson, um antigo conhecido de Sebastião, que até então ela achava que estava longe do campo. Você não vai a lugar nenhum, ele gritou. O olhar dele estava cheio de intenções perigosas. Robson, o desespero na voz de Sebastião cortou o ar. É uma armadilha, eles estão armando uma cilada. Ele tentou puxar Conceição para trás, mas era tarde demais. Robson, com a adrenalina correndo, estava com a arma em punho. E como uma sombra, Tiago se adiantou, posicionando-se entre eles. O olhar de raiva no rosto de Robson se transformou rapidamente em um sorriso cínico. Você acredita que pode protegê-la, Tiago? Robson riu. Você nunca foi tão esperto. E nesse instante, antes que qualquer um pudesse reagir, Robson disparou. O tiro ecoou pela sala. Tiago caiu, não antes de gritar uma única palavra. Conceição.
O olhar de horror de Sebastião, misturado com o desespero dela, era insuportável. O mundo estava desmoronando novamente. Mas enquanto todos olhavam para Tiago, uma nova realidade despontou. Uma cortina de fumaça começou a se espalhar, e a luz da sala começou a brilhar em um tom vermelho intenso. O som de sirene se intensificou, anunciando que a polícia estava se aproximando rapidamente. Agora é a hora, Sebastião gritou. Precisamos sair. Ele puxou Conceição pela mão e correu em direção à porta. Mas enquanto faziam isso, uma voz ecoou por todo o ambiente. Era Clara, ainda viva, com uma expressão de determinação. Não, não é assim que termina. A verdade precisa ser revelada. A presença dela fez tudo congelar de novo. As palavras dela atravessaram a sala como uma faca afiada. O que você quer dizer? Sebastião perguntou, surpresa pela reviravolta. Clara olhou firme para Sebastião, seu olhar fogo ardente. Você nunca soube, mas eu sou a verdadeira líder da organização. Era tudo parte do plano. E agora você vai se juntar a nós ou... A frase se perdeu no eco de um novo tiroteio que explodiu do lado de fora. Os policiais estavam chegando, prontos para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Conceição mal conseguia seguir a conversa. Ela queria entender, mas tudo o que sabia desmoronava. Clara, você estava do lado dele o tempo todo? Só havia incerteza e traição em sua mente. Eu fiz o que precisava ser feito. E agora tudo o que construímos precisa de você. A pressão na sala aumentava e o tempo parecia parar. A verdade chocante a atingiu como uma onda devastadora. Cada escolha, cada momento que ela acreditava ser real, agora fazia parte de uma teia de mentiras. Conceição olhou para Sebastião, esperando uma resposta. A tensão no ar era palpável enquanto uma pergunta pairava. O que realmente significava estar do lado de um homem que estava entre sombras e verdades ocultas. O pânico tomou conta, e com ele uma nova certeza. O jogo havia mudado. As máscaras caíam uma a uma, e ao explodir a bomba de fumaça feita por Clara, a sala começou a encher-se de uma fumaça densa e opressora. Enquanto ela via as silhuetas das pessoas dançando entre a névoa, a única certeza que restou era de que cada um tinha seu próprio destino, e Conceição estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. A confiança, o amor e a traição se misturavam, deixando um rá. E quanto dela estava disposta a perder para descobrir a verdade? Conceição estava em choque. A fumaça densa envolvia tudo ao seu redor, tornando o ambiente surreal. Robson e Clara estavam trocando palavras duras, e a confusão a deixava mais perdida do que nunca. O que a irmã realmente queria? O que Sebastião escondeu? O tempo parecia se arrastar, mas a realidade à sua frente era um turbilhão de emoções e segredos. Você tem que ouvir a verdade, Clara gritava, suas palavras ecoando no pasto da tensão. Conceição sentiu seu coração apertar. É tarde demais para você entender. Enquanto os policiais se aproximavam, a adrenalina a empurrou para frente. Clara, para! Isso não pode ser verdade. O temor a fazia querer fugir, mas o amor por Sebastião a prendia no lugar. Ele estava ali, olhando para ela com uma mistura de amor e desespero. Não acredite nela, Conceição, Sebastião exclamou, o tom grave e decidido. Ela está tentando te manipular. E de repente a realidade tomou uma nova forma. 2 policiais entraram na sala, armas em punho e determinação nos olhos. O clima se intensificou. E a sensação de que tudo podia pegar fogo a qualquer momento pairava no ar. Conceição, sai agora! Gritaram, e a ordem cortou o ar. O coração dela disparou. O que fazer? Confiar em Sebastião ou na irmã? As sirenes lá fora aumentavam, e o ruído se misturava ao caos dentro da sala.
O cheiro de pólvora ainda estava presente e a confusão tornava-se um grito de desespero. Sebastião estava em plena luta, mas a verdade ainda estava perdida em meio ao emaranhado de mentiras. Se você me ama, me ajude a sair daqui, ele implorou, e ela sentiu uma onda de emoção. Não, você precisa se entregar, Clara gritou, mas a voz dela soava distante. Conceição se virou para Sebastião, o amor queimando em seu peito. Eu vou te ajudar. E então, sem pensar, ela correu na direção dele. A multidão ao redor estava agitada, mas a conexão entre eles era mais forte. Ela não queria acreditar que tudo que tinham construído tinha sido baseado em mentiras. Não enquanto olhasse nos olhos. Vamos, agora! Ela gritou, tapanhando a mão dele, arrastando-o para a saída. Mas a fumaça ainda encobria tudo. Ela ouviu os gritos da polícia, sentiu as mãos de Sebastião segurando-a firmemente, e o ar estava pesado com promessas não cumpridas. No último instante, ela parou. Clara, eu não posso deixar você aqui. O olhar da irmã era de desespero e raiva, uma mistura de emoções conflitantes. Você não vê? É tudo uma armadilha! Clara gritou, e Conceição sentiu que a verdade estava prestes a se revelar, mas a decisão precisava ser tomada. O puxão de Sebastião em sua mão era firme. Não olhe para trás. E como se o tempo tivesse parado, ela decidiu seguir seu coração. Com um último olhar para a irmã, que agora parecia frágil e perdida, Conceição se virou e correu com o Sebastião. A porta se abriu, e a luz da noite a cegou. As sirenes ainda uivavam, mas agora parecia que tudo ia se resolver. Eles corriam juntos, e enquanto avançavam para a liberdade, o peso do passado começava a se dissolver. Mas o que o futuro reservaria? E no fundo, o que mais estavam escondendo um do outro? Quando finalmente chegaram aos limites da cidade, o vento soprou fresco, e a tensão começou a diminuir. Você está comigo? Sebastião perguntou, suas palavras carregadas de emoção. Sim, ela respondeu. E quando suas mãos se entrelaçaram, uma nova esperança floresceu. Mas havia um eco de incerteza na mente de Conceição. O passado podia voltar, os segredos ainda estavam nas sombras, e a pergunta que nunca deixava sua mente: até onde o amor deles iria os levar? Agora, a história deles estava longe de terminar. Precisamos descobrir a verdade, juntos, ela sussurrou, enquanto o vento soprava, levando embora os ecos de um passado turbulento. E enquanto se afastavam, uma mensagem urgente cercava o ar. Você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.